Pessoal, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Na noite de hoje, quem é a primeira vez, está vindo aqui na casa, sejam bem-vindos. Inclusive, primeira vez da palestrante neste ambiente, porque ela já fez palestras para a gente, né, em outros locais. A gente vai dar início, então, à nossa atividade de hoje. Primeiramente, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco em mais esta noite, nos abençoando, nos iluminando espiritualmente, e que seja uma noite de luz e de paz para todos nós. Que ao final do trabalho possamos levar um pouquinho dessas bênçãos divinas para os nossos lares, os nossos familiares, animaizinhos para aqueles que tiverem, aqueles que estiverem nos assistindo também pela internet. E recebam, Senhor, a Tua luz, o Teu amparo e a Tua bênção na noite de hoje. E iniciando a nossa atividade desta quinta-feira, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Nossa amiga Nilza Michelin, que mais fez palestras para a gente até hoje, mas é a primeira vez que ela faz a palestra aqui na nossa casa, nesse novo ambiente, nesse novo espaço que a gente se encontra agora. Boa noite, amigos. Com muita honra e com muita alegria, o convite do amigo, não é? E participar dessa construção nova, da teimosia deles, né? Porque de fato são teimosos quando eles querem, porque eles sabem que já está tudo pronto na espiritualidade. É só arregaçar as mangas e confiar, não é? Que a providência divina não deixa faltar absolutamente nada. E é claro que nós temos uma confiança muito grande nesta casinha de amor. O que eu quero contar para vocês? Por que eu estou trazendo um estudo, uma reflexão, na verdade, sobre a prece do Pai Nosso. Eu tenho frequentado uma casa espírita aqui em Sorocaba, em que esta oração é feita durante o trabalho 2, 3 vezes. E tocou a minha sensibilidade profundamente. E o meu amigo espiritual, que é um conversador por excelência, ficou falando para mim. Todos os dias, por uns 2 meses, que eu fizesse uma palestra sobre esta oração, mas ele dizia principalmente, quando você vibrar a oração do Pai Nosso, vibre com alegria, mas com muita alegria. Porque a gente vê as pessoas oram, né? Cabisbaixa, até assim, recolhidas demais. E ele disse que não, que é um momento muito íntimo entre nós e o Pai. Mais do que isto, ele vai justificando o porquê de cada coisa. E eu quero realmente dividir com os amigos, tá bom? E no fim da nossa conversa, porque a espiritualidade cuida muito bem de todos nós, casualmente, segundo o meu ponto de vista, eu encontrei cantado o Pai Nosso por Nando Cordel, e é tão bonito e é tão feliz, tão alegre a maneira como ele conduz este canto, inclusive a última parte é com crianças, o que fica mais lindo ainda, que eu rezo todas as manhãs, né? Abri os olhos, já falo com Deus.
eu passei a ouvir o Pai Nosso cantado todo dia, para já acordar com uma energia feliz, saudável, leve, mas principalmente de muita fé. Porque despertou, eu já tenho sim, eu tenho realmente muita fé. Falo isso tranquilamente, mas eu sinto que ficou muito maior, não é? E é claro que viver motivado pela fé em Deus nos encoraja, nos empolga, nos faz viver com mais tranquilidade também. Então vamos ver se vai dar certo desse jeito. Ah lá. Então, do que vamos conversar é sobre o Pai Nosso. Quando Jesus ensinou a humanidade a esta oração, diz Mateus que foi durante o Sermão da Montanha, quando Jesus apresentou esta oração a toda aquela comunidade que estava ali ao entorno dele, como parte das suas instruções sobre a verdadeira fé. Muito bem, depois a gente vai ver também aqui que Lucas conta que os discípulos estavam com Jesus em casa de Pedro e um deles pede: Senhor, ensina-nos a orar. E ele ensinou, como ensinou também no Sermão da Montanha, e diz então que toda aquela gente que estava ali ouvindo Jesus voltou para as suas casas num estado de profunda alegria, de um bem-estar muito grande no espírito, o espírito de cada um deles, não é? E eu entendo que sim, se nós orarmos o Pai Nosso com alegria, sabe? E a gente vai ver por que é que o meu mentor foi explicando para mim. E eu entendi tudo que ele disse e acho não. Eu tenho certeza que ele está coberto de razão. Então eu abracei as ideias que ele me deu e estou trazendo aqui para a gente conversar um pouquinho. Qual é a minha proposta, então? Refletir sobre a oração do Pai Nosso para que nós possamos orar com alegria profunda ao compreender que esta oração nos ensina refletindo sobre cada expressão que nós vamos encontrar nesta oração. Então, Mateus traz aqui um resumo, né, do que é a oração do Pai Nosso, mas a gente vai ver depois uma a uma. Santificar o nome de Deus. Começamos assim, né? Depois, pedir a vinda do reino de Deus. Pedir a Deus que seja realizada a vontade divina. Sim? Prover o sustento diário. É quando nós pedimos o pão nosso de cada dia, não é? Perdoar o pecado e livrar-nos do mal. Em linhas gerais, é isto que está contido na prece do Pai Nosso. Então, os pontos principais da oração, vamos ver aqui, não é? Reconhecimento da santidade de Deus e como Pai Celestial que é, bondoso, supremo, amoroso, justo e bom, principalmente, não é? O propósito é pedir que o reino de Deus, que é de absoluto amor, venha e que a vontade dele, que é perfeita, naturalmente é perfeita, seja feita, mas priorizando sempre o plano divino que está nas leis de Deus, que nós aprendemos com Jesus, porque ele, como diz Joana de Ângeles e Emmanuel, foi o médium de Deus, trazendo para a humanidade toda a verdade da vida e mostrando para nós que Deus é Pai. Né? Então, fala também da provisão. É quando solicitamos o pão de cada dia,
reconhecendo que há entre nós e Deus uma dependência muito grande. E nós dependemos deste Pai, sem dúvida nenhuma, não é? Então, essa dependência de Deus para as nossas necessidades básicas, todas elas. O perdão também está instalado ali, para nós reconhecermos a necessidade do perdão divino, mas vinculando ao nosso perdão que nós devemos oferecer a todas as criaturas. Depois vamos falar mais um pouquinho sobre cada item, tá bom? E a proteção, clamar por livramento da tentação, nós pedimos ao Pai, não é? E do mal, reconhecendo a glória e o poder de Deus. Então, um complemento ainda sobre aquelas colocações que nós fizemos inicialmente. Agora sim, a gente vai ver parte por parte desta oração que é perfeita. Então, quando nós falamos Pai nosso que estais nos céus, em primeiro lugar, nós estamos falando em nome de toda a humanidade, que é constituída de espíritos, porque é o que nós somos, espíritos. Então eu posso dizer, meu Pai que está nos céus, mas aí é só por mim? Não, Ele é nosso Pai, nosso encarnados e dos espíritos que estão ainda desencarnados, porque também eles são filhos de Deus e também eles fazem as suas orações. Então eu clamo pela presença de Deus, reconhecendo que Ele é nosso Pai, por reconhecer que nós todos somos irmãos. Portanto, nós todos somos dependentes do amor de Deus, não é? Que estás no céu indica que Ele está acima de tudo e que o seu amor, o seu olhar, a sua divindade nos envolve completamente, não é? E a gente precisa aprender a reconhecer como legítimo tudo isso, porque somos sim filhos de Deus. Santificado seja o vosso nome. Ou seja, eu estou glorificando a Deus, santificando, que significa ter por nosso Pai imenso e profundo respeito. E a gente escuta tanto a gente, né, falando bobagens em nome de Deus, não tem? A gente não vê bastante isso, né? E isso não é o certo, já que eu estou sabendo que Ele é meu Pai, que Ele não tira os olhos de mim, como não tira os olhos de nenhum de nós, a humanidade inteira, e não posso, não devo usar o nome de Deus para qualquer coisa, pelo contrário, devo realmente santificar, reconhecendo a sua grandeza, a sua bondade e o amor que Ele tem por cada um de nós. Aí pedimos para Ele, venha a nós o vosso reino. Por que queremos tanto viver no reino de Deus? Porque Ele é pleno de amor. É lei do amor a maior de todas as leis. E quando nós abraçamos esta ideia e queremos viver de acordo com as leis do amor, nós seremos mais felizes e, naturalmente, fazemos todo mundo que está por perto de nós mais felizes também. Porque é o amor que comanda o nosso pensamento, o nosso sentimento e as nossas ações, não é? Quero sim que o reino de Deus venha até nós, para que nós possamos viver em paz, para que nós possamos aprender a nos amarmos uns aos outros. Esta é a ideia. Seja feita a vossa vontade. Mas eu conheço muita gente que reza assim: seja feita a nossa vontade. Já escutaram isso?
Mas a nossa vontade é ilusão, não é? Total. Sim? Se eu afirmo, seja feita a vossa vontade, é porque eu sei que a vontade de Deus sobre a minha vida é o melhor para mim. Vocês concordam com isso? É isso mesmo? É, não é? Porque Ele sabe, Ele conhece cada um de nós profundamente. O Pai sabe o que se passa no íntimo de cada um de nós. O Pai sabe quais são as nossas reais intenções. Porque eu estou dizendo assim, porque eu estou fazendo assim, não é? Ele sabe aonde eu quero chegar. Então, posso afirmar seguramente, seja feita a vossa vontade. E confiar que tudo que se passa é o melhor, não é? Claro, aí está uma questão que eu gosto muito de pensar. Seja feita a vossa vontade, mas eu não posso ficar de braços cruzados. Para aquilo que eu planejo, para aquilo que eu desejo, para aquela situação que eu sonho viver, eu preciso arregaçar minhas mangas. Não foi Jesus que falou: batei que abrir-se-vos-á, buscai e achareis? Então, é um convite ao nosso movimento, voltado para o bem naturalmente, para que a nossa vontade seja atendida. Porque se estamos fazendo o melhor que podemos fazer, o Pai que sabe intimamente de cada um de nós, vai nos oferecer o que há de melhor para continuarmos a nossa jornada aqui, neste projeto de vida do Espírito, que é evoluir. Assim na terra como no céu. Pois é, meu amigo espiritual disse para mim, assim na terra, onde estão os espíritos encarnados. Somos irmãos. Como no céu, porque também no plano espiritual estão espíritos, que por sua vez também são filhos de Deus, que também precisam trabalhar a sua evolução espiritual. Não é perfeita essa oração, gente? Não é? Eu achei, sabe? Achei que está tudo certo, é isso mesmo que Jesus quis ensinar para nós. Aí ele vai falar sobre o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. E quando eu refletia nesse trechinho da oração, o meu amigo espiritual me fez lembrar que em 1985, a Igreja Católica fez a campanha da fraternidade. Vocês estão lembrados? Todos os anos eles fazem. Mas aquele ano, a proposta era... Perdi a palavra, Wilson. Alguém lembra? Dai-nos hoje, Senhor. Dá igual a quem tem fome. Era essa a expressão. Alguém lembra? Saía muito no rádio, na TV. O senhor lembra? Dá igual a quem tem fome. Era este o lema da campanha da fraternidade lá em 1985. E desde 1985, que nas minhas orações do Pai Nosso, eu falo, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, e dá igual a quem tem fome. Porque aquela fala da Igreja Católica tocou profundamente o meu íntimo, por conhecer inúmeras famílias que têm dificuldade até para ter o pãozinho de cada dia. Isso é muito sério, né? E a gente continua encontrando famílias com muitas dificuldades. Então não dá para esquecer. Eu preciso do pão para alimentar o corpo físico, que é uma concessão divina para o espírito que eu sou, para que aqui eu possa ser um espírito bom o tempo todo. A proposta de Deus para nós, humanidade, é essa. Nós vivemos de acordo com a lei do amor. E se nós vivemos assim, nós seremos espíritos bons, evoluindo, progredindo cada vez mais. Perdoai as nossas ofensas,
Mas aí tem um propósito. Assim como perdoamos aos nossos devedores. A gente pede na oração, mas vamos falar para nós mesmos com realidade. Nós perdoamos os outros? De verdade? Deveríamos, né? Deveríamos perdoar, mas ainda não somos capazes. E eu também, enquanto meditava, eu me lembrei de algumas vezes em que aconteceram coisas que me tocaram o coração, e quando eu, Nilza, consegui perdoar de verdade, a leveza que ficou em mim foi enorme. A sensação de paz é muito, muito grande. Então, eu acredito muito na força do perdão para aquele que perdoa. Porque você fica livre das amarras da mágoa, não é? Da tristeza, do desencanto que vem junto, não é? Então a mudança nas nossas vibrações é muito grande, é imensa mesmo. Então preciso perdoar para o nosso próprio bem, mas que o outro também possa sentir-se livre, não é? E mais feliz naturalmente. Porque lá de vez em quando a gente, né, tem aquela briga, aquela questãozinha, perdoou, vamos caminhar junto, vamos continuar, né? É a coisa melhor do mundo, sabe? Sem ficar preso à dor da mágoa, que não ajuda absolutamente nada, né, em nós. Então, é preciso perdoar, sim, aos nossos devedores e pedir a Deus que nos ajude a pensar melhor, a vibrar amorosamente, a reconhecer que o outro fez aquilo que a gente não gostou, mas ele só podia fazer daquele jeito. Nós também. Quantas vezes nós também fazemos coisas erradas, não é? Não nos deixes cair em tentação. Aí entra uma questão muito importante. É lembrar todo dia que Jesus disse para nós todos: vigiai. Não foi isso? E orai. O orar é um fator de proteção muito grande no nosso lar, para a nossa família e por nós mesmos, sem dúvida nenhuma. Mas o vigiar é vigiar a si mesmo, né? Como é que eu estou pensando? Por que eu estou pensando deste jeito? Que interferência é essa que está tentando dominar o meu pensamento? Mas, afinal de contas, o pensamento é meu, então quem decide o que pensar sou eu, não é assim? Então eu preciso realmente vigiar-me para não cair em tentação. Porque também nós podemos, pela nossa fragilidade, algumas vezes, passarmos por situações assim. Porque das vidas que já vivemos, nós trazemos orgulho, trazemos? O que mais que nós trazemos? Egoísmo, não é? Trazemos outras experiências e emoções infelizes que nos desestabilizam. Então, preciso voltar ao que eu já disse: vigiar e orar, para não cair em tentação e, enquanto isso, nos protegermos. Mas livrai-nos de todo o mal. Todo dia, na nossa oração, nós falamos: e livrai-nos, Senhor, de todos os males. Ok? Ele vai fazer o que pode. Agora, nós estamos vigiando bastante para não deixar que o mal tenha predominância na nossa vida? Será que a gente deixa de verdade? Não é? Tomando conta, sim. Vai se divertir, vai alegrar a tua vida, vai se emocionar, mas não descuida, não é? Eu me lembro quando eu morava em São Paulo, a casa espírita que eu frequentava lá,
a nossa dirigente dizia assim, nós éramos um grupo grande, quando forem à cidade, não saiam antes de uma oração. Se puder, abra o Evangelho, faça uma leitura que você ouça a sua voz, faça uma oração e vai, mas fique atenta a cada passo. Fique atenta no que vai te distrair, que é justamente para nos livrarmos de todo o mal. Não é? Lembro muito da recomendação de Dona Isabel, porque era de fato muito preciosa. O que está escrito aqui? Eu estou no meio da divindade e da sabedoria de Deus. Eu quem? Espírito único, porque para Deus, cada um de nós é único. Eu gosto muito, porque também é meu mentor que mostra para mim em sonho, né? Expressões que possam me ajudar a pensar e a dividir com os amigos, não é? Todas essas coisas que ele vai me ensinando. Então ele colocou, olha onde eu estou. Aí eu perguntei, eu quem, né? Eu, Espírito único, encarnado ou não, para Deus eu sou único. Temos uma identidade para Deus, não é? E onde eu estou, mergulhada no halo divino. Daí o valor da oração, não é? Para que eu possa, pela prece do Pai Nosso, saber o que Ele quer para mim, porque eu já sei que Ele quer muitas coisas boas para mim, e vibrar com alegria. Aí sim, não é? Ah, veja que linda que é a música. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Assim na terra, como
E assim, meus amigos, com essa oração belíssima, nós vamos fechar nossos olhos, buscando Jesus no nosso íntimo, falando com Ele, meigo Rabi da Galileia, da nossa profunda gratidão pelo seu amor, por cuidar de cada um de nós. E pedimos, Senhor, que sustente esta casinha de amor, onde pessoas esforçadíssimas se empenham em manter as portas abertas para nos receber e para que possamos juntos servir o Senhor através de nós todos, seres humanos e dos animaizinhos que também são filhos de Deus. Permita, Senhor, que esta casinha mantenha as portas sempre abertas e todos aqueles que trabalham para o Senhor mantenham-se felizes e orando com muita alegria a tua prece. Obrigada, Senhor. E assim nós te pedimos mais uma vez, fique conosco hoje e sempre. Que assim seja.